Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de gases perfeitos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um gás ideal, confinado, é submetido a um processo tal que seu volume final é maior que o seu volume inicial. Considere as afirmações abaixo referentes ao processo. Veja bem, ele disse que tem uma regra a obedecer. Ele disse que no processo o volume final tem que ser maior que o volume inicial. Beleza? Então, vamos analisar o que está dizendo o item primeiro. Se o processo é isotérmico, ou seja, a temperatura permanece constante, a pressão final do gás é menor que a pressão inicial do gás. Vamos pensar assim. Eu tenho um gráfico, tá? Cuja a transformação, eu vou botar assim, pressão e volume, tá? Eu posso dizer que quanto maior a pressão do gás, menor é o volume do gás. Quanto menor a pressão do gás, maior o volume do gás. O volume final é maior que o volume inicial? É, certo? Então, a gente sabe que nessas condições, como ele quer um processo isotérmico, ou seja, onde a pressão é constante, eu posso dizer, onde a temperatura é constante, perdão, a gente pode dizer que essa curva aqui, ela representa a transformação à temperatura constante. O nome dessa curva é a isoterma. A isoterma quer dizer que a temperatura em A, por exemplo, é igual à temperatura em B. Se eu chamar aqui de A, a transformação vai de A para B, beleza? Então, a gente pode dizer que se no processo isotérmico a pressão final do gás é menor que a pressão inicial do gás. Sim, pressão final menor que pressão inicial. Então, a primeira está verdadeira. Vamos para o item 2. O item 2, ele disse assim, se a temperatura final do gás é maior que a temperatura inicial, o processo é isobárico. Vamos pensar. Quando a gente fala na transformação, tá? Pressão por volume, a isoterma, que ela representa a temperatura, a transformação da temperatura. A gente tem que lembrar que quanto mais próximo da origem do gráfico PV, menor é a nossa temperatura. Então, eu posso dizer que, por exemplo, aqui eu teria a temperatura A e aqui eu vou ter a temperatura B. Então, nessa situação, eu posso dizer que a temperatura de A é menor que a temperatura de B. Tá? Ele disse aqui, ó, se a temperatura final do gás for maior que a temperatura inicial. Então, vamos pensar. O volume final tem que ser maior que o volume inicial. Então, pensa aqui comigo. Se eu tiver aqui maior pressão, menor volume. Se aqui eu tiver, por exemplo, menor pressão, maior volume, certo? Então, a gente sabe que se eu estou variando a minha pressão, isso quer dizer que a transformação, né, ela está acontecendo maior pressão, menor volume. Menor pressão, menor volume. Certo? Só que ele está falando que se a temperatura final do gás é maior que a temperatura inicial, isso pode ser um processo isobárico. Presta atenção. O processo isobárico é quando a pressão ela permanece constante.
Então, se a gente for tratar isso aqui como um processo isobárico, e eu, por exemplo, tiver que a minha pressão inicial for igual à minha pressão final, né, a gente pode, então, fazer o seguinte. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, a gente vai ter um volume final maior que um volume inicial. Respeitou a condição do meu problema. Então, ó, a transformação ela vai de A para B, certo? Como a pressão ficou constante, é um processo isobárico. E os volumes ficaram de acordo com o que o problema exigiu. Então, nesse caso, A2 também é verdadeiro. Agora vamos para a análise da terceira. A análise da terceira, ela fala assim: se a pressão final do gás é maior que a pressão inicial, a temperatura final do gás é necessariamente maior que a temperatura inicial. Então, vamos pensar. Gráfico, pressão por volume, certo? Ele está dizendo que a pressão final do gás tem que ser maior que a pressão inicial do gás. Então, a gente já começa aqui, ó. Se eu tenho pressão final maior, o meu volume final é menor. Se eu tiver pressão inicial menor, o meu volume inicial é maior. Não é? Maior pressão, menor volume. Menor pressão, maior volume. Como ele falou, se a pressão final do gás ela é maior que a pressão inicial, se a pressão final é maior que a pressão inicial, a temperatura final do gás é necessariamente maior que a temperatura inicial. Cara, não, porque preste atenção. Olha a isoterma passando aqui. Certo? Isso é um motivo para dizer que ela está errada. E qual é o segundo motivo? Que o processo, o seu volume final, é maior que o seu volume inicial. E nessa situação, isso aqui também falhou. Então, essa, a número 3, está errada duplamente. Tanto em relação à temperatura, né, quanto em relação à necessidade do volume final ser maior que o volume inicial. Então, a 3 fica errada. E com isso, é correto afirmar que a 1 e a 2 que são verdadeiras. 1 e 2 verdadeira, está na letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.